Ainda começou? Começou. Começou a gravar? Pronto. Então, hoje nós vamos falar um pouco mais sobre a religião islâmica e a expansão árabe, certo? Então, a gente vai começar, pode passar, Luísa, falando um pouco sobre a história dessa religião, né? Como começou essa religião, para a gente entender um pouco. Então, eu vou falar um pouco sobre Maomé para vocês. Então, na região onde se encontra o Império Árabe, hoje em dia, existiam vários povos de religião politeísta, então tinham vários deuses, né? Tinham pessoas com religiões diversas, com vários deuses. E algumas dessas pessoas eram nômades, então elas não ficavam fixas num lugar só, elas iam viajando com caravanas, iam se mudando de lugar de acordo com a necessidade delas. E aí, Maomé fez a unificação desses povos, que eram povos separados, com religiões diferentes e deuses diferentes. E como foi que isso aconteceu? Ele nasceu em Meca, na cidade de Meca, e aí ele era um mercador. Na maior parte da vida dele, ele era um mercador. Quando ele tinha 25 anos, ele se casou com uma mulher chamada Khadija. E essa mulher, ela era uma viúva de 40 anos. E a partir do momento que ele se casou com Khadija, ela já tinha grande habilidade no comércio. Então, ele e ela começaram a trabalhar nessa área. Mas, mais ou menos, quando ele tinha uns 40 anos, então ele casou com 25. Então, depois de mais ou menos 15 anos de casado, ele recebeu uma revelação do anjo Gabriel. E aí, quando ele recebeu essa revelação, ele começou a falar sobre a unificação, né? A necessidade da existência de um único Deus. Então, a partir desse momento, quem seguia Maomé, né? Maomé começou a pregar e a falar às pessoas em volta dele sobre que só existia um único Deus verdadeiro, né? O monoteísmo começou a ser ensinado entre esses povos árabes. E aí, quando ele começou a pregar sobre essa crença monoteísta, né, sobre a existência de um único Deus, que é Alá, ele começou a ser perseguido por líderes de outras religiões que eram comuns nessa região, né, os politeístas. E isso fez com que ele tivesse que fugir. Ele saiu de Meca, e essa fuga dele é conhecida como Hégira, e aí ele foi para a cidade de Medina, que nessa época tinha um outro nome que era conhecida também. Então, era Iatrebe, que ele fala, né? Ele vai morar em Iatrebe, que é onde hoje é Medina, e mais ou menos, isso aconteceu mais ou menos em 622 depois de Cristo. Então, isso aconteceu mais ou menos nesse período, mas esse foi um marco para a religião islâmica. Então, a partir desse momento, eles começaram a contar o tempo através dessa fuga de Maomé, quando ele saiu de Meca para Medina. E aí, ele vai para esse lugar, ele é acolhido pelos comerciantes dessa região de Medina, ele começa a viver nessa região. Várias pessoas começam a se juntar a Maomé nessa nova religião. Passa o slide, por favor, Luísa. Clara, rapidinho, posso? Pode. Primeiro ponto aí de Maomé, que é interessante, é uma coisa, né, que me faz acreditar muito no amor, é o caso de Maomé, né, e a sua esposa, porque Maomé se casou com uma viúva rica para financiar a expansão da sua religião. Se ela fosse pobre, provavelmente ele não teria casado, né, e ela como era hábil comerciante, ela ensina todo o macete a Maomé, e Maomé vai expandir a sua religião. Os comerciantes lá de Meca, eles vão apoiar Maomé pelo seguinte motivo. Lembra que eu falei na semana passada que eram 365 deuses? Cada deus, para um dia do ano, tinha um deus diferente. Os comerciantes pagavam tributo a todos os deuses, e cada dia tinha que pagar um tributo a um deus diferente. De repente, chega Maomé e diz que precisa pagar apenas um tributo, que é o dízimo, que o cristianismo também tem, 10% de tudo que você tem, para você ajudar, não a igreja, não a religião, mas ajudar os pobres, né? A grande diferença entre o cristianismo e o Islã é que a parte do dinheiro, né, a parte financeira, o cristianismo é para dar à igreja, para financiar, né, a igreja, e dentro do Islã é para ajudar os pobres. 10% que você tem que ajudar os pobres, as viúvas e as pessoas necessitadas. Pode continuar, Clara, desculpa te atrapalhar. Certo. Eu ia falar isso mais na frente, mas nesse momento eu queria mostrar o mapa que... Eita, acho que a Luísa parou de transmitir agora. Que eu gosto, quando a gente está estudando história, eu acho importante ter uma visão, eu acho que fica mais fácil quando a gente visualiza o que está acontecendo, né? Então, eu queria mostrar o mapa da região do Oriente Médio para vocês terem uma visão.
de onde é que isso aconteceu, né? Então, ele estava em Meca e foi para Medina. Só uma dúvida. Vocês estão vendo bem direito a Não está transmissão? aparecendo no mapa aqui. Ah, pera, só um O segundo. mapa Deixa eu estava fazer- aparecendo. Ficou preto agora. Tudo preto para mim. deixa eu- Assim melhora? Sim, assim Melhorou. Pronto. Ah, Apareceu. tá, então, já entendi qual é o problema. Peraí, deixa eu só desligar meu áudio. Então, eles estavam aí em Medina, e aí eles foram para Meca, quer dizer, estavam em Meca e foram para Medina, e aí, pode passar de novo, porque aí ele dá um zoom, Lu. Então, aí eles foram para Medina, que é mais ou menos 450 quilômetros, é como se fosse daqui para Serra Talhada, mais ou menos. É um pouquinho mais do que Serra Talhada. Então, você imagina, nessa época, né, a viagem que ele fez para esse lugar para poder fugir e para ser acolhido por esses comerciantes. Então, é bom te lembrar que Maomé já era comerciante antes, e ele casou com essa Khadija quando ele tinha 25 anos. E a revelação ele teve quando ele tinha 40 anos, que foi quando ele teve a visão do anjo Gabriel. E foi aí que começou essa parte mais ligada à religião da vida de Maomé, né, como um profeta mesmo. Porque ele começou a pregar e ele começou a juntar pessoas em torno dele. Ele, quando foi para Medina, ele conseguiu juntar um exército mesmo para eles voltarem para Meca e tomarem conta de Meca. Por quê? Meca era o centro religioso dessa região nesse período, né? E existia dentro da Caaba, né, que o professor até mostrou na aula passada, aquela caixa preta, aquele quadradão que tem, né, dentro de uma pedra negra, que falam que absorveu o pecado de todo mundo. Dentro desse cubo, eram onde ficavam vários deuses. Então, as estátuas de vários deuses estavam dentro desse cubo. E aí, quando eles tomaram a cidade de Meca de volta não, né? Quando eles invadiram a cidade de Meca, quando ele voltou para Meca, que era a cidade de origem dele, eles destruíram esses deuses, e aí foi quando eles começaram a difundir a religião mais fortemente e começou a falar sobre a existência de um único Deus. Então, a gente tem que lembrar disso, né? Pensar que isso foi uma construção aos poucos e Meca tinha um potencial, tinha uma significação grande para aquela população daquele lugar. Então, o fato de Maomé ter conseguido tomar conta dessa região era importante para que ele conseguisse expandir a sua religião nessa região. O único Deus era Alá, né? E também eles começaram uma guerra contra as populações infiéis, né? As pessoas que não defendiam a mesma religião que ele. Pode passar, Luísa. Então, a palavra Islã quer dizer submissão a Alá. Então, o muçulmano é o seu fiel. Então, ele fala que, tipo, todos os homens devem ser submissos ao único Deus verdadeiro, que é Alá. E aí tem alguns pontos que são muito importantes nessa religião. Pode mostrar aí. Então, tem um livro sagrado, que é o Corão, né? E o Alcorão também é chamado assim. E esse livro, ele conta com algumas partes da Bíblia também. Dentro dele tem algumas partes que fazem parte da Bíblia. Então, esse livro são as leis e as coisas que foram ensinadas por Maomé. Então, os seguidores de Maomé que escreveram esse livro, né? Eles foram, além de botar algumas partes da Bíblia, eles foram ouvindo os ensinamentos de Maomé e fizeram um compilado de todos os seus ensinamentos que foi colocado no Alcorão. Então, só existe um Deus verdadeiro, que é Alá, e o profeta, que é Maomé. Além disso, dentro desse Alcorão, tem a Suna também. Eu acho que mais na frente eu falo melhor sobre a Suna para explicar para vocês o que é a Suna. Então, o fiel deve fazer 5 orações diárias. Existe também eles precisam dar esmola aos pobres, devem ser generosos, de acordo com suas posses, como você deve doar e ajudar as pessoas necessitadas, os órfãos, os pobres, né, as viúvas. E existe também o Ramadã, né, o mês do Ramadã, que é um jejum que você faz durante um mês. Mas esse jejum acontece desde o nascer do sol até o pôr do sol. Então, depois do pôr do sol, você pode comer, mas durante o período em que o sol está no céu, você deve ficar de jejum, sem se alimentar. Então, todos esses são preceitos básicos, né, do islamismo e dos fiéis que seguem essa religião. E pelo menos uma vez na sua vida você deve ir até Meca, que é aquele lugar onde o professor mostrou na aula passada, que tem aquele cubo, né, que você vai e fica em volta desse cubo fazendo suas orações. Então, uma vez na sua vida, pelo menos, um muçulmano deve conseguir fazer essa viagem, né? Eles juntam dinheiro, muitas pessoas vendem o que tem para conseguir fazer essa peregrinação até Meca. Pode passar, Lu.
Ô, Clara, e com relação ao Corão, o Corão lá na Península Arábica, nos países muçulmanos, ele é uma disciplina escolar, né? Você não passa de ano se você não souber o Corão. Imagine só aqui, se a Bíblia fosse uma disciplina escolar, você estuda tudo, português, matemática, ciência, história, geografia, estuda tudo e tem que saber, acima de qualquer disciplina, você tem que saber o Corão. Se você não souber, você não passa de E é como era a ano. religião católica também, né? A religião católica, a princípio, você estudava a Bíblia dentro das escolas e universidades. A Bíblia era a base dos As estudos, primeiras né? escolas católicas, né? E hoje em dia ainda existem algumas escolas que têm religião, com a cadeira de religião, né? O Agnes, mesmo que meus filhos estudam, tem uma cadeira de religião que vale nota. Então, tem outras escolas que usam ainda, mas lá é mais forte isso, né? Todas as escolas. Lá é todas as escolas, não apenas as religiosas. Não, e como lá a religião é a lei e é o Estado, né? O Estado é formado, as leis do Estado são formadas através do Corão, então está totalmente ligado. Então, não é uma coisa separada, é uma coisa que é interligada. Então, todas as escolas que estão naquele Estado usam a religião como princípio, como base, né? Então, isso está totalmente ligado. Pode passá-lo. Outra coisa interessante que eu falei, né, que no Corão tem a Suna. O que seria a Suna, né? Ele botou, tem algumas curiosidades. O Alcorão é a leitura, então a palavra é onde você busca o conhecimento, né? E no livro do Sagrado, no Sono, o Alcorão tem a Suna. O que é a Suna? A Suna é o caminho do profeta. Então, existe uma parte do Corão onde ele narra a vida de Maomé, né? Como foi essa trajetória da vida de Maomé. Então, a gente tem que entender que tem uma parte que fala dos ensinamentos de Maomé, que está no Corão, e tem a Suna, que fala da trajetória de Maomé, né? Como foi a revelação que ele recebeu do anjo Gabriel, sua migração, né? Sua fuga para Medina. Então, tem toda essa história também, está contida nesse livro. Pode falar, Gabriel. Quer falar alguma coisa? O Alcorão foi feito depois de Maomé ter morrido, não foi? Com seus ensinamentos e Então, palavras. exato. O Alcorão foi compilado, né? Foi juntado todos os ensinamentos depois da morte de Maomé. Existiu um conflitozinho depois da morte de Maomé para saber quem iria substituí-lo. E nesse período, mais ou menos, eles compilaram todos os ensinamentos de Maomé e juntaram também com algumas partes que são ensinadas da Bíblia e também com a trajetória, a Suna, né? Que é a trajetória da vida de Maomé. Então, quando eles juntaram tudo isso, é o livro que todos os muçulmanos usam atualmente como base, né, da sua religião. Então, como eu falo, a maioria das revelações que existem no Alcorão são de Maomé, né? Foi o que ele falou através da revelação que ele recebeu de Alá, do Deus. E a gente tem que entender que o Corão é o que é a base da Sharia, ou seja, da lei dos povos árabes e dos muçulmanos. Então, a lei deles, que eles chamam de Sharia, é baseada no Corão. Então, é através do Corão que tudo é regido. Que as pessoas vão para julgamentos, os julgamentos são feitos através do Corão. Então, as leis que estão lá são as leis que são usadas para julgamentos de todo tipo. Não é que nem aqui, que a gente tem um judiciário que é totalmente separado das nossas religiões. Então, existe pecado, que é uma coisa religiosa, que você não vai ser preso nem condenado por causa disso. E existem as leis, né, que é assassinato, que podem até ser iguais a algumas leis religiosas, mas que não são todas que são iguais. Lá não, todas as leis e punições são feitas de acordo com o Corão, que é a religião daquele povo. Então, e aqui também ele fala, né, muitos elementos do Antigo Novo Testamento, do Antigo e do Novo Testamento estão no Alcorão também, certo? Pode passá-lo. Então, depois da morte de Maomé, existiram alguns conflitos, como eu já tinha dito, né? Algumas pessoas queriam que antes desses sunitas queriam que o califa, né, fosse o líder religioso, né, que era uma pessoa que tinha virtudes, honra, respeito, trabalho. Já os xiitas achavam que quem deveria ser o próximo líder dos muçulmanos era um descendente direto de Maomé, certo? Então, houve essa divisão entre uma parte que queria que fosse uma pessoa que não precisava ser descendente direto de Maomé, mas que tivesse um destaque de honra, de moral, que mostrasse que fosse destacado na religião, e os xiitas que achavam que deveria ser uma pessoa que fosse descendente sanguíneo de Maomé, que fosse uma pessoa diretamente ligada a Maomé. Então, por causa dessa divisão,
aconteceu uma divisão dentro do próprio islâmico, né, dos muçulmanos. Eles têm uma vertente xiita e uma vertente sunita. Então, os sunitas são vistos como mais liberais, né? Eles são, assim, menos radicais. Já os xiitas são vistos como os mais radicais, com preceitos mais duros e que têm leis mais literais, que são mais violentas um pouco. Pode passar. Então, existem outras vertentes também, né? O livro de vocês fala um pouquinho sobre isso, mas que é o terceiro grupo são chamados de carrigitas ou ibatitas. Agora, esse grupo pega que qualquer homem, independente da origem da família, pode ser o líder da comunidade islâmica, né? Então, eles são um contrato do sunita e dos xiitas, né? Que querem que seja ou alguém muito destacado, ou com um padrão muito alto de honra e moral, ou seja descendente direto de Maomé. Ele fala que uma pessoa pode ser líder, né? Não precisa ter essas coisas para ser um líder, basta ele se converter e querer viver o islamismo, ser um muçulmano verdadeiro. E a maioria dessas pessoas dessa vertente da religião moram em Omã, que é uma cidade mais liberal mesmo, no meio do Oriente, né? A maioria das pessoas que moram em Omã, você consegue andar na rua sem véu, uma mulher consegue andar na rua sem véu. Omã é uma cidade um pouco mais liberal nessa região. Pode passar, Lu. Em Omã, a mulher pode ir ao shopping, né? Pode, Coisa que nos outros países árabes não podem. Tem uma liberdade muito maior, né? Então, como a gente já falei antes, né? O Estado muçulmano é teocrático. Então, graças aos jihadis, o que são jihadis? São guerras religiosas. Todas as pessoas que não são muçulmanas, elas são vistas como infiéis, né? E existe uma tentativa de converter todas as pessoas à religião islâmica. E quem não acredita e quem não se converte, eles são combatidos, são vistos como infiéis, pessoas impuras e que não são dignas, né, de terem qualquer direito ou qualquer coisa nessa região. Isso é uma visão muito radical. E o que tem acontecido nessa região é que esse radicalismo tem causado problemas para a população em si, né, para os povos dessas regiões. Então, se você não vive totalmente como é ensinado por essas religiões, existe uma perseguição, né? O que movia os árabes e muçulmanos... Professora, quando eu pesquisei jihad, também apareceu guerra interior, para você alcançar a paz interior. Tipo, como se você entrasse em uma guerra com o seu próprio espírito, quando eu pesquisei esse jihad. Então, eles usam esse termo jihad como guerra santa. Então, é um esforço em favor de Alá. Então, eles estão lutando para conseguir levar a palavra de Alá, né, do Deus, o único Deus verdadeiro, para mais pessoas. Esse é o termo, isso que eles usam para falar sobre jihad. Mas jihad é uma guerra, né? Quando você se converte ao islamismo, eles falam que também é uma guerra interna, né? Você quer deixar o seu homem natural, o seu homem carnal, e se transformar para o único Deus verdadeiro. Então, é isso mais ou menos. Esse mesmo termo eles usam para falar de outras religiões e pessoas que são de outras religiões. Eles usam o jihad, que é uma guerra santa, uma guerra que você está tentando trazer mais fiéis para o verdadeiro Deus, né? Eles usam esse mesmo termo. Então, essa desculpa do jihad é usada para também aumentar o território desses povos, né? Eles usam esse termo para falar sobre a necessidade de levar a religião verdadeira para o máximo de pessoas possível. Então, eles usam esse termo para essas guerras santas, para eles aumentarem o território desses povos islâmicos. E é basicamente isso. O próximo acho que já é de Luísa, que Luísa vai falar, né? Tem mais uma partezinha. Então, o califa passou a ter poderes religiosos, deixando de administração para o vizir. Os califas promoveram também um avanço significativo na Europa e no sul da Península Itálica. Córdoba, na Espanha, e o Cairo se tornaram estados independentes. E a rivalidade entre o califado e as resistências dos povos dominados freou a expansão islâmica. O que acontece? Essa expansão atingiu até a Península Ibérica, né? A gente sabe que teve um momento em que boa parte de Portugal era dominada por árabes, né? Tinha um califado árabe lá naquela região, e eles tinham um grande domínio. E eles conquistaram até grande parte também dali do Mar Mediterrâneo, né? Do entorno. Algumas cidades foram tomadas. Então,
todas essas incursões de dominar essas áreas foram feitas como guerras santas. Eles estavam trazendo mais pessoas a conhecer o verdadeiro Deus. Então, existiu todo esse movimento nesse período. Passado. Professora, eu cheguei atrasado na aula. O que são califas? Califas eram líderes religiosos que passaram a ter poder. Então, tipo, tinha o profeta, que era Maomé, que era o grande profeta, mas ele também tinha pessoas que tomavam conta de cada região, de cada cidade, que eram os califas daquelas regiões. E aí, depois da morte de Maomé, ele foi o único profeta, né? Maomé é o profeta. E aí vieram novos líderes religiosos, então são esses califas. Tem o superior, né, que toma conta de toda a região, mas eles têm também líderes em cada uma das cidades para poder controlar e administrar a religião naquela região. Entendi. Obrigado. Nada. Ainda bem que teve essa dúvida, porque estava passando o carro do ovo. Aí, senão eu ia ter que dar uma pausa até o carro do ovo passar. Bom, gente, eu vou transmitir Olha aqui. O carro do ovo passando na sua rua. 30 ovos, 10 reais. Eu vou transmitir de novo aqui, é porque eu tive que vir para poder ligar o áudio. Deixa eu... Pronto. Todo mundo está vendo, né? Deixa eu aumentar aqui. 3. Um segundo. Bom, dando seguimento, né, aos assuntos, eu vou trazer tópicos que falam um pouco mais sobre o estilo de vida muçulmano. Antes disso, eu queria ver se vocês, assim, fazer uma relação para que vocês entendam como essas pessoas enxergam a vida. Eu não sei se vocês conhecem o Vaticano. Não sei se vocês conhecem, se não conhecem, mas, assim, o Vaticano... É o católico. Oi? A católica. Isso. O Vaticano é uma região que atualmente a casa do Papa, e lá segue a mesma forma de viver, né, que a gente pode fazer essas relações. Então, a igreja... Professora, Oi. meu celular ele tá tirando só saindo sozinho da aula. E se eu sair, não é porque eu saí, não é porque ele saiu, eu tô voltando. Ele saiu, eu tô voltando. Tá bom, não tem problema não. Aí, seria essa forma de viver em que a religião faz parte da vida. Ela faz parte não só da vida social, mas também da vida política e da vida jurídica, né? Então, as leis têm esses preceitos religiosos, da vida educativa também. Então, a educação recebe essa influência. Então, todos esses aspectos vão ser influenciados pela religião, sabe? Em pontos, por exemplo, como a ciência. Então, a ciência vai receber uma influência, né? Vai ter um motivo base que é influenciado pela religião. Então, essa base religiosa é o que projeta o olhar da pessoa, da mulher ou homem muçulmano para o mundo, né? E como Clarinha falou, essa eles tiveram guerras e conflitos, e uma das grandes missões é espalhar a palavra, né, do Alcorão pelo mundo. E aí existem muitos muçulmanos que viajam, que moram em outras localidades. Por exemplo, quando a gente estuda Egito Antigo, então a gente vê que tem influência ali de grupos que são da região. Então, quando a religião muçulmânica, né, ganha força, essas pessoas se expandem para o globo inteiro. Então, por isso que também é o que o professor Márcio estava falando para vocês, de a cada 5, uma pessoa é muçulmana. Porque realmente é um processo de expansão da religião, e eles se propõem a viver em outras partes do globo.
Bom, dito isso, né, eu entro já para a questão da economia. Como a, a gestação vou dizer gestação, mas assim, como a criação da religião se deu através dessa questão forte com o comércio, e aí a gente pode falar da questão da esposa de Maomé e tudo mais, o comércio vira um grande legado para a cultura muçulmana. Então, é, essas cidades passam a exercer comércio, e o comércio é uma prática, além de ser muito comum, é uma prática básica de sobrevivência. E aí, além disso, como eu falei, o meio jurídico é influenciado por essa cultura, e aí ele tem um grande aparato para essa questão dos câmbios, enfim, cheque, recibo. Então, todo um aparato é construído para dar conta desse comércio, que a gente já tem uma grande influência, né, da parte muçulmana. E aí, como a gente tem assim, eu não sei se vocês conhecem essa característica, mas sempre falam que os grupos que têm religião muçulmânica e que têm alguma ascendência, enfim, da religião judaica, são muito fortes, são fortemente relacionados ao comércio. E qualquer lugar que eles estiverem exercendo a sua vida, enfim, exercendo suas profissões, enfim, qualquer lugar que essas pessoas estiverem, vai ter um grande domínio no comércio. E aí eles também não só criam isso, mas eu vou falar um pouco mais para frente da ciência, porque eles criam materiais que pudessem também dar conta dessa expansão mercadológica de mercado, tá? Bom, em seguida, deixa eu adiantar. Continuando na questão do comércio, né? Tem as caravanas, que isso aí é dentro daquilo que eu falei dos aparatos, né, para dar conta do comércio. Então, as caravanas, que eram grupos de pessoas que atravessavam o deserto e aí faziam suas atividades de comercialização, e também, não só isso, mas também tinham caravanas tem, né, ainda hoje existem caravanas para ir fazer a migração para Meca. E aí Meca tá atrelada a uma grande experiência religiosa, então não só comercial. Bom, obras de irrigação, fertilização e uma variada produção agrícola garantiram o desenvolvimento de mercadorias e produtos como trigo, algodão, cana-de-açúcar, entre outros. A gente pode falar também de tecidos, que é ele fala aqui do algodão, então já puxa o gancho para os tecidos, que a comercialização de tecidos é também um dos grandes pontos de destaque ali dessa cultura. E aí, essas obras de irrigação é uma coisa muito interessante, porque a gente vê em várias partes do mundo tecnologias diferentes para que se leve água a locais com difícil acesso. E desde muitos anos, os muçulmanos se colocam à frente, assim, em uma linha de frente nessa ciência de irrigação e fertilização, com produtos não só naturais, mas também compostos químicos que ajudassem na produção. E aí eles se destacam nessa questão de produção agrícola. Mas, além disso, desenvolveram a criação pecuária. E aí, quando vocês pensam na criação pecuária, vocês não podem pensar em porco, porque é um alimento que eles não consomem, porque, segundo os preceitos, é impuro. Então, a criação pecuária gira mais em torno de cavalos, bois, carneiros, camelos, etc. Camelo também como um grande meio de locomoção local.
E por que o camelo, né, gente? Como eu falei, eles atravessavam o deserto, né, e atravessam atualmente. E hoje em dia existe a tecnologia dos carros, mas ainda assim o camelo é muito utilizado, porque ele é o que mais se adapta ao clima desértico, digamos assim. Gente, eu vou. Não, eu ia só parar o som, porque o cachorro não ficar latindo. Tá incomodando vocês? Vai incomodando, eu multo um pouquinho e depois eu volto. Realmente eu não tenho como controlar essas coisas. Bom, sobre a ciência. Deixa eu até aqui. Sobre a ciência. Bom, eu falei já algumas coisinhas que deram um indício de que eles tinham tem um grande desenvolvimento com relação a técnicas científicas. Isso também é uma premissa básica da religião, que é buscar o conhecimento. Algumas religiões têm essa premissa, né? E a religião islâmica é uma delas. E aí eles se desenvolvem bastante nessa área de química, e aí eu falei dos compostos químicos que poderiam ser usados para a fertilização, né, na produção agrícola, e aí tem álcool, que foi uma coisa que eles desenvolveram, açúcar, nitrato de prata, carbonato. Tem outras coisas também, como o sabão, que é uma invenção muçulmânica. Então, existe esse desenvolvimento dentro da química, né, que é um desenvolvimento muito importante. Sobre sobre o desenvolvimento no campo da medicina, algumas cirurgias foram inventadas, causa de... na verdade, não é causa, não é cura para algumas doenças, como sarampo, varíola é uma delas também. Então, hoje em dia, a gente tem também um grande investimento para solucionar a questão de vacinas contra o coronavírus. Então, lá tem grandes polos de pesquisadores e pesquisadoras que estão tentando encontrar essa vacina também. É interessante perceber isso, que é um legado que não só existe há anos atrás, mas que também é presente. Bom, sobre matemática, aí tem algumas coisinhas que são interessantes. A matemática não é uma criação muçulmânica, não é uma criação árabe. Quer dizer, é uma criação árabe, mas não é uma criação muçulmânica, né? A matemática ela tem sua força lá na Índia, tá? E aí, esses algarismos são adaptados e são difundidos através dos povos muçulmânicos. Então, é um trabalho conjunto. Por isso que, hoje em dia, a gente não considera apenas como algarismos arábicos, mas considera eles como algarismos indo-arábicos, tá? Só uma observação aqui. E aí, algumas das coisas que os muçulmanos acrescentaram nessa matemática foi a utilização do zero, que é um número extremamente importante para a matemática. E aí tem a álgebra, outra coisa também, as numerações que são utilizadas para a construção de outros equipamentos físicos, que um deles eu vou falar daqui a pouquinho, mas existe um grande desenvolvimento, em especial nessas áreas de exatas. Mas, além disso, né, além das exatas, eu posso falar também logo, né, para incluir nesse pacote, a ótica, e aí o desenvolvimento das lentes, que é importantíssimo, todo mundo reconhece isso. Eu não poderia negar, né, porque sou usuária de óculos, mas a ótica é um dos pontos de desenvolvimento assim grande e que contribuíram muito para o mundo todo, assim, como criação. E aí, dentro da filosofia, tem a tradução de algumas obras, né? Como eu falei, as ciências humanas passam a se desenvolver depois,
Então, por isso que dentro dessas bases de criações não é tão forte, né? Porque as ciências humanas realmente têm um desenvolvimento mais tardio, enquanto o conhecimento científico mesmo. História é uma delas, né? Que só é reconhecida como ciência já agora, para o século XX. Então, o foco deles é mais com relação a esses outros elementos mais práticos. E sobre a astronomia, tem aqui o astrolábio, mas tem outros instrumentos, enfim, que são utilizados. E aí com a lente, com as lentes, né, ainda potencializa essas criações astronômicas. E eu trouxe para vocês, que eu não sei se vocês se lembram, mas eu falei sobre o astrolábio numa aula que a gente deu logo no começo da pandemia, antes do professor Márcio vir, acredito que ele tenha falado também, mas aí eu trouxe um videozinho que eu vou transmitir, porque eu sei que vocês não se lembram das coisas, aí eu vou transmitir aqui. Aí... Luísa, só vê o horário, viu? Tá, é rapidinho, é 3 minutos. Produtos originais, uma primeira coleção de castelos, puzzles 3D, uma outra coleção de coches medievais, também puzzles de montagem tridimensional, uma coleção de jogos de estratégia medievais, há uns outros produtos também que eu desenvolvi e finalmente uma coleção de instrumentos náuticos. Hoje queria falar-vos um pouco do primeiro dos instrumentos náuticos. Bom, só para explicar, porque esse áudio fica ruim quando a gente passa para o Meet, ele está mostrando aqui o que é o astrolábio. Esse equipamentozinho, que também foi muito utilizado pela colonização portuguesa, né, no período de colonização e das grandes navegações. E como é que funciona o astrolábio? Nele, essa partezinha superior, você utiliza para medir onde é que está a posição do astro, e a parte inferior você utiliza para enxergar, para poder enxergar e medir corretamente. E aí, vocês veem o cursor do mouse? O meu mouse? Vê sim, vê sim. Pronto. Então, quando você olha daqui para cá, você vai medir a posição, certo? E à medida que você vai andando, vamos supor, eu fui viajando pelo mar até determinado ponto do mar. E aí eu vejo novamente daqui, e vamos supor que ele bateu aqui. Essa foi a distância que eu percorri, entendeu? É a distância que você percorre através do astrolábio. É um instrumento, assim, genial. Eu acho genial, acho fantástico ele. Toda vez eu dou um destaque, porque é incrível você olhar através da posição de astros, a posição geográfica que você está. E esse equipamento foi muito utilizado. Vou continuar aqui para já dar... Vai ser rapidinho essas partes, porque a maior parte a gente já falou anteriormente. E agora que eu não estou mais achando a janela. Ué. Ele não tá... Ô, Clara, ele não tá abrindo, não tá reconhecendo... Ah, agora foi. Bom, vou dar uma sequência aqui, correr um pouquinho por conta da hora, mas tá tranquilo. Essa parte é menos exaustiva do que a parte inicial, né, que é mais complicada. Com relação à cultura, na cultura a gente entende, muita coisa a gente já falou, mas, então, músicas que são características, todo mundo conhece, né, as danças também, que você deve já ter visto em algum local. Na literatura, o destaque que dão é justamente alguns clássicos, um deles é Mil e Uma Noites, que é bem conhecido. E aí, fora isso, como eu falei, a questão dos tecidos, também tem perfumes e cosméticos. Eles foram os inventores do sabão, então essa parte cosmética é uma ligação forte que eles têm também. Oi, pode falar. Eu já li Mil e Uma Noites, o livro.
Eu já assisti Mil e Uma Noite, já li. É muito Tem bom. também. Tem também. É bom, eu gosto. Agora eu acho muito ruim. Tu lesse qual Mil e Uma Noites? Deve ter sido uma versão adaptada, né? É. Bom, enfim, tem a música característica, perfumes, alguns elementos que a gente enxerga também, de roupas, de trajes, né? Então, aqueles trajes característicos, a burca, a utilização da burca por mulheres. Então, tem essas questões. Sobre a culinária é diversificada. Como eu falei anteriormente, a carne de porco não é consumida por ser impura, tá? E aí tem várias coisas assim que a gente conhece na nossa vida e acaba não relacionando, né? Aí tem alguns queijos, os tabules, que são refeições servidas em mesas, que tem esse hábito que você come com a mão. Então, tem algumas coisas que são muito específicas da culinária árabe e muçulmânica, mas que também se expandiram ao redor do mundo todo, né? Hoje em dia são adaptadas também. Enfim, também tem a questão do consumo do café, que é uma coisa que, na verdade, foi difundida, né, pela cultura muçulmana, entre outras coisas. Temperos também, uma culinária muito forte em temperos. Sobre as artes, são inúmeras as contribuições. Aí aqui a gente trouxe alguns exemplos, que são os arabescos, mosaico, caligrafia, tapeçaria, pintura, tá? A literatura foi o que eu falei um pouco anteriormente, da questão de Mil e Uma Noites. Então, essa questão da caligrafia é uma coisa que é muito importante, porque como vocês observaram, né, anteriormente, são letras que requerem um certo cuidado na hora da escrita. Tapeçaria é também a costura bordada de alguns determinados pontos, e aí o bordado é uma coisa que é uma troca cultural, que eles não foram prepulsores, mas também que eles utilizam até hoje. Bom, sobre a arquitetura, eu não sei se eu preciso falar tantas coisas assim, porque a arquitetura árabe é uma coisa que islâmica, é uma coisa que todo mundo conhece, assim. Você já deve ter visto em algum lugar, nem que seja de um relance ou que seja uma fotografia falando sobre partes do mundo, e aí vai ter algum tipo de imagem que tem referência a isso daí, né? Então, é uma arquitetura muito característica que também precisou de técnicas específicas para sua elaboração, né? E aqui a gente trouxe as mesquitas, né, com seus minaretes, os jardins murados, pisos que são belíssimos, os pisos ornamentados com mosaico, como falou anteriormente, né? O mosaico, eu não vou voltar não, porque senão vai dar. Mas o mosaico é uma coisa que é muito utilizada pelos povos islâmicos. E aí, treliças, janelas, azulejos também são utilizados, mas os azulejos em menores proporções do que com relação aos outros. E aí tem, enfim, são diversas e é uma arquitetura muito característica e muito bonita mesmo, enche os olhos de você ver. E, enfim, é isso, gente. Eu corri um pouquinho com o tempo, porque Clara, como sempre, tem muitas colocações. E toda vez que eu fico depois dela, sempre que tenho que dar uma corridinha. E aí é isso. Alguma dúvida, pessoal? Vocês têm alguma dúvida, alguma colocação, alguma Não, coisinha? professora, não, nenhuma dúvida. Estou atrasado, mas depois eu assisto a gravação. A gente tem que ir, Entenderam porque a gente direito? tem outra aula agora. Tá bom. Tá bom. Tchau. Professor. Tchau. Obrigada, tchau. Nada, tchau. Tchau, professora.
só.